Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Cassins e eu, juntamente com meu colega Victor Eduardo, iremos apresentar nosso trabalho de física. Bom, o nosso trabalho de física tem como tema as leis de Newton. Fazendo uma breve introdução sobre as leis de Newton, totalizando, são três leis, né? A primeira delas se chama Lei da Inércia, a segunda, Princípio Fundamental da Dinâmica, ou Lei da Dinâmica, e a terceira, a Lei da Ação e Reação. E essas leis têm como função, né, elas são usadas para determinar a dinâmica dos movimentos dos corpos. Outra curiosidade interessante, né, outra característica, é que elas foram publicadas pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Newton no ano de 1687. E ali ao lado podemos ver uma foto de Isaac Newton, dia 25 de dezembro de 1642 a 20 de março de 1727 foi o tempo que ele viveu. Bom, agora vamos falar sobre a primeira lei de Newton, no caso também chamada de lei da inércia. E essa lei, ela diz que ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. Uma frase também muito interessante sobre a lei da inércia é o seguinte: todo o corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme em uma linha reta, ao menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, o que podemos concluir é: se você está parado, se você está em repouso, você tem a tendência de continuar em repouso, a não ser que alguma força tire você do estado de repouso. A mesma coisa é você estando em movimento. Se você está em movimento, você só sairá do estado de movimento se alguma força for aplicada, fazendo com que você fique em repouso. Como pode mostrar aqui, como pode ser visto aqui na imagem ao lado do ônibus. As duas pessoas estão em repouso no ônibus e o ônibus freia, fazendo com que eles saiam do estado de repouso e se movimentem. Então, ocorreu a lei da inércia nesse exemplo aí. Bom, agora com o intuito de fixarmos o conteúdo que foi ensinado ali sobre a lei da inércia, né, a primeira lei de Newton, temos aqui essa questão. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Como a gente tem pouco tempo, eu já vou adiantar aqui para vocês que a resposta correta é a letra B, que diz o seguinte: quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Então, essa questão está correta por quê? Porque, de acordo com a primeira lei de Newton, os objetos em movimento tendem a continuar em movimento, caso não tenha nenhuma força atuando sobre eles. Nesse caso, a força que atua sobre o próprio corpo é o cinto de segurança. Então, por isso que a letra B, a opção B, está correta. Bom, agora que já concluímos a primeira lei, que era a lei da inércia, agora vamos para a segunda lei de Newton, chamada lei da dinâmica. Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. E essa segunda lei, ela tem um parênteses porque ela tem uma fórmula que necessita ser aplicada para a resolução dos problemas de vestibulares, enfim, sobre os problemas que são aplicados nessa lei aqui, nessa segunda lei. E essa fórmula é o seguinte, F igual a m vezes A, onde F é a força, m é a massa e A é a aceleração. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Também temos essa citação aqui que é muito interessante para o desenvolvimento da lei da dinâmica, né? Que diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Então, agora que já temos uma visão geral da lei da dinâmica, vamos fazer um exercício, né, como forma de demonstrar o conteúdo que a gente aprendeu sobre a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica. O exercício diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons.
Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então, essa é uma questão fácil, mas como a gente ainda está aprendendo esse conteúdo, ela tá de bom tamanho, né, para os alunos e eu vou estar falando a resolução dela aqui agora. Bom, como a gente viu, para resolver um exercício da segunda lei de Newton, a gente precisa da fórmula, que no caso é F igual a m vezes A. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Só que aqui temos um problema. A gente já tem o resultado da força, que é 60 newtons. Temos a massa, que é 4 quilos, só não temos a aceleração. Então o exercício pede a aceleração. Ó, calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então vamos fazer o seguinte: 60 é igual a 4 vezes A. Então, vamos passar dividindo, né? O 60 dividido por 4 é igual, 60 dividido por 4 é igual a A. Então, você faz 60 dividido por 4 e vai dar o resultado da aceleração, que aqui no caso do exercício é 15 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aí o nosso exercício resolvido. Agora que o Matheus falou as outras duas leis de Newton, eu irei falar sobre a terceira lei, que no caso é a lei da ação e reação. Como é essa lei da ação e reação imposta por Isaac Newton? É assim. Ela produz forças, diz que as forças se produzem em pares. Como assim em pares? Toda vez que alguém aplica uma força sobre um corpo, esse corpo vai aplicar uma força de mesmo modo, mesma direção, só que com sentido oposto. Isso, no caso, é a reação que vai ocorrer. E isso dá para explicar de forma matemática. Como assim explicar de forma matemática? No caso, uma força A é aplicada em um objeto B, vai ser a força que o objeto B vai produzir vai ser a mesma força que o bloco A vai produzir. Só que aí, ó, F, uma força de A aplicada sobre o bloco B é igual a menos a força de B aplicada sobre o bloco A. E agora a gente vai fazer uma questão, um exemplo sobre o que a gente aprendeu agora, que vai ser o quê? Esta lei de Newton, aqui, ó, a respeito da terceira lei de Newton, marca a alternativa verdadeira. Vamos explicar cada uma questão e por que é que ela não é certa. A. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato. Tá errado. Não precisa ser exclusivamente. Não é exclusivamente. Ele pode ser formado por forças de contato e por forças de campo. São essas duas que ele pode se formar. E a B. As forças de ação e reação sempre se anulam. Errado também, porque elas nunca vão se anular porque elas estão em corpos diferentes. Aí não dá para se anular. A força é produzida em corpos separados. Aí aqui, ó. A força normal é uma reação da força-peso aplicada sobre uma superfície. Não precisa ser porque também tem os músculos. Aí os músculos eles fazem uma força ao eles produzem uma força que não precisa ser exatamente a força-peso que a gente tem. A D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Errado, como eu disse na B, elas atuam em corpos diferentes. Por isso que essa questão não é a verdadeira. E aqui como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Correto, porque como está em corpos diferentes, elas não vão ficar com a mesma intensidade nesses corpos. E aí também não vão se anular, porque estão em corpos diferentes. E esse foi o trabalho meu e do Matheus. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.